Ventania e um frio desgraçado. Eu tava em casa o dia inteiro. Hoje tá sendo um dia bem entediante, porque ficou o dia inteiro frio. Eu ia ter saído de tarde, ia fazer algumas coisas no centro, depois ia ir pra casa da minha amiga pra gente tomar chá. Só que acontece, a gatinha dela, foi a minha amiga que postou um vídeo ontem, a gatinha dela já tava doente e agora tá no soro, a coitada da gata. Aí ela não pôde, foi horrível esse dia. Aí a gente marcou pra amanhã. Aí eu não posso ficar sem caminhar, então eu vou caminhar muito. Vou caminhar demais. Só que tá um friozão, eu ia pegar o guarda-chuva. Só que não dá pra pegar o guarda-chuva porque é uma ventania. Aí ia quebrar o guarda-chuva, eu já quebrei 2 guarda-chuva. Olha só, eu tô com um consumo assim de estragar coisa que tá babado. Eu queimei 2 chapinhas, quebrei 2 guarda-chuva, entre outras coisas. E olha, ai que frio! Eu sou muito cuidadoso, real, sou muito cuidadoso com as minhas coisas. E eu não sei porquê que eu cuido das minhas coisas, as coisas dos outros eu cuido muito mais, mas por que as coisas dos outros estragam quando estão comigo? Ai, isso parece uma treva, sabe? Pra eu, tipo assim, eu já tô sem, é muito difícil pegar uma coisa emprestada. Aí quando eu pego emprestado, eu vou lá e estrago. Ai, meu Deus, que frio! Aí depois eu tenho que pagar dobrado. Agora, tá muito frio, você não tem noção. Tipo, tá uma garoa e tá um vento direto na minha cara. Eu já coloquei esse boné aqui porque eu nem arrumar meu cabelo. Gente, hoje eu tô com uma roupa assim, tenebrosa, olha só. Eu tô com essa jaqueta, a jaqueta é muito bonita, mas é que ela não é assim que eu quero usar ela, muito menos de boné. Coloquei boné porque meu cabelo tá muito sujo e amassado. Aí eu tô com ela, eu tô com uma calça e eu tô com um tênis que tá podre de sujo. Que é um tênis antigo já. Agora tá anoitecendo. Vou caminhar. Ai, tá muito frio. Simplesmente em choque que eu moro aqui nessa cidade a vida toda. Eu vou fazer 20 anos e só esse ano eu descobri uma ponte. Uma ponte muito antiga que tem na minha cidade, que é uma ponte alta, nossa, parece de filme aquilo. E eu tô decidido que eu vou lá nessa ponte, não hoje, né, porque tá anoitecendo e ela no meio do nada mesmo. É até perigoso eu me perder lá, até porque eu nunca fui lá. Então... nossa, mas eu tô surpreso com aquilo. Aqui na minha cidade tinha trilhos, tinha trem antigamente e agora tem os trilhos. E é onde passava o trem, só que ela é uma ponte bem alta, sabe? Nossa, muito legal. É extremamente legal. Falando em extremamente legal, eu tava olhando os perfis dos meus colegas que estudavam comigo. Nossa, que loucura! Teve cada mudança. Sabe? Foram da água pro vinho. Teve reviravoltas. Eu vou contar pra vocês como que eu era na escola quando eu estudava. A maioria das vezes eu era insuportável. Eu me incomodava bastante na escola. Eu incomodava os professores, que eu era encapetado desde criança. Eu incomodava meus colegas. Era babado. Aquilo que era insuportável é porque eu não fechava a boca e eu falava tudo mesmo. E eu era intrometido mesmo. Se fosse pra votar no tempo, eu não seria diferente, porque eu tava cercado por um bando de bocó mesmo. Não que eu acho que emparelhar todo mundo, só que... ai, sabe, era uma gente pasmada. Eu conseguia ter amizade com pessoas específicas. Ui, cachorro. E foi muito bom, porque as amizades que eu tive, elas continuaram, as amizades mesmo. Aí tinha, na turma em geral, tinha vários grupos, e daí eles eram grudados, e hoje em dia nem se olham mais. Fico feliz, porque enquanto eles têm 20 anos e têm filhos, eu posso não ter filhos, mas eu tenho 20 anos e eu sigo melhorando.
E não só melhorando esteticamente, porque realmente ao longo dos anos eu fico cada vez melhor. Isso é verdade, eu não tenho o que falar. Mas eu tô falando que cada vez... E eles estão cada vez pior. Mas o que eu quero dizer é que cada vez eu tô melhor porque eu tô aprendendo outras coisas. Eu não tô só me preparando pra morrer. Não é uma crítica direta aos meus ex-colegas. Só que eu tive uns colegas bem bosta, sabe? Bem bosta mesmo. E uma coisa que sempre me marcou, que eu odeio, que isso é um fato sobre mim. Quando um guri vem falar merda sobre mim, ou ele vem ser insuportável, eu já espero mais ou menos isso, sabe? Eu tenho um pé atrás com meninos desde sempre. Mas uma guria, aí sim, aí eu sinto. Porque eu chego a dar importância pro que as meninas falam. Chego a dar importância, não pra todas. Depende muito ainda. E eu não avalio a aparência física da pessoa pra dar importância. Tipo, se a pessoa é bonita, eu dou importância. Não. Eu dou importância pra o tipo de mentalidade que a pessoa tem. Se uma pessoa que tá dividindo mais ou menos a mesma mentalidade do que eu, ou uma mais avançada, assim, que esteja mais elevada, ela me dá uma opinião, eu analiso isso, e se tiver fundamento, eu melhoro. Mas um Hulk que não sabe nada, uma cria, aí não tem como. É porque é um retrocesso, é tu ficar voltando no que tu não precisa e perder tempo. E é isso. Não acredito que eu passei minha infância inteira, a adolescência, e com 19 anos agora eu comecei a me interessar por a cultura gaúcha. Gente, isso é tão estranho, mas eu comecei a gostar mesmo. Eu tomo mate e antes eu achava uma bobagem a cultura gaúcha, mas agora eu tô achando bem legal, bem interessante. E eu consegui separar isso do que, na verdade, eu nunca tinha prestado atenção nisso e tinha ficado só naqueles rótulos que as pessoas estão falando, que ai, gaúcha, homem, macho, gaúcha, blá blá blá, vai tomar no cu. Que eu odeio, que eu tenho vontade de enfiar a cabeça embaixo da terra quando passo e acontece. Eu, naturalmente, sendo um gay, tô andando na rua e passa por um bando de homem. Ai lá, umas cria de bosta, e eles dizem: ai, tua namorada, teu namorado pega não sei o que. Ai, toma no cu, umas cria, uns tonhão. Vão, ai, sabe, pelo amor de Deus. Eles pensam que um gay tá tão necessitado que ele precisa pegar qualquer coisa, gente, pelo amor de Deus. Uma pessoa anda na rua, tipo assim, você sai na rua pra pegar alguém, você sai na rua pra tentar seduzir alguém, porque eu não. Eu saio na rua porque eu preciso fazer 1000 coisas. Eu tenho o que fazer, e quando não tenho, eu saio pra caminhar. Eu não saio pra chamar atenção de uns piazinhos de bosta que ficam na esquina, pra chamar atenção de um fulaninho que mora na Vila 30, ou num fulano que mora lá não sei aonde, no fim do mundo. Ai, gente, vão tomar no rabo, pelo amor de Deus. Acho que vocês deviam tomar vergonha na cara e tirar essa bosta que botaram na cabeça de vocês. Vocês têm que se lembrar que um gay continua sendo um homem também. A gente não é uma coisa, uma figura à parte, separada do mundo, que só porque vocês são hétero, a gente está interessado em vocês. Essa fixação alta em gays, ou em fazer humor gay toda hora, isso sempre teve justificativa pra mim, porque todas as vezes que aconteceu isso comigo, de 100%, pelo menos 70% das vezes, depois as pessoas demonstraram interesse em mim. E inclusive pessoas do passado que me faziam bullying por ser gay, hoje em dia me querem. E eles continuam sendo héteros. Então é ridículo, sabe? Antigamente eu ficava meio tipo com raiva. Agora eu fico com vontade de dar risada, porque realmente isso é muito engraçado. É um convite, tipo, eu te quero. Eu te quero. Só que os gays não estão desesperados pra querer qualquer coisa, sabe? Tem tanto jeito assim pra chegar numa pessoa. Tipo, pelo menos ser bonito, ser pelo menos interessante, mas ficar fazendo esse tipo de coisa é muito desestimulante. Não seria o meu caso porque eu namoro. Mas eu sugiro que tomem vergonha na cara e parem de pensar desse jeito, porque não é assim que funciona o mundo. O mundo não tá interessado em vocês, vocês não são
os sex symbols mundiais, porque vocês são simplesmente, entre aspas, hétero, porque é um hétero de verdade real. Isso, nossa, já conheci muita gente até agora na minha vida, e realmente os héteros de verdade, eles não se importam. Eles realmente não faz diferença. E é isso que acontece pra um gay. Um gay não se importa se tá passando um gay, se tá passando um hétero, ele não vai ficar ofendido em ver um hétero. Então por que um realmente hétero ia ficar ofendido em ver um gay, sabe? Não tem nada, ele sente nele porque ele tem alguma coisa ali nele. E isso é fato, não tem o que possam falar. É porque é. Mas é isso, resumindo. Tome vergonha na cara, porque o mundo não tá interessado em vocês. Vocês são uns lixinhos, umas crinha de bosta, ou uns marmanjos também, uns marmanjos de bosta. Que vocês não são atrativos, vocês não são atraentes, ninguém tá saindo na rua pra chamar a atenção de vocês, e vocês só passam vergonha. Só passam vergonha. E... Oi, sério, vão viver, oi. Isso me dá nojo só de pensar, porque isso não... Oi, o que passa na cabeça de uma pessoa dessas? Como? Não faz sentido. É simplesmente ridículo. Olha, eles querem mandar uns agradecimentos especiais. Muito obrigada a todos vocês que estão me mandando muitas mensagens de carinho e apoio. Eu tô melhor. Como eu disse no último vídeo, no final do último vídeo, olha, eu passei por coisa bem ruim. Só que não dá pra ficar só nessa coisa ruim, né? A situação tá ruim. Só que eu não tô mais sentindo aquela dor que eu tava sentindo. Então não tem por que ficar repetindo as afirmações ruins. Porque eu já não tô mais sentindo isso. Então não tem por que eu ficar repetindo sem sentir. Agora eu me sinto bem melhor. Bem melhor mesmo. Eu parei de ter medo de adolescente. Isso é muito bom. Agora eu não tô mais com medo de grupos de adolescentes. Eu tinha bastante medo há um tempo atrás. Agora eu não levo eles como superiores, nem inferiores, mas eu levo como... Tá, são só mais uns seres humanos. E quando a gente começa a levar todo mundo como só mais uns seres humanos, tudo fica mais fácil, realmente fica mais fácil. Porque se a gente for ver, não importa se a pessoa é rica, pobre ou qualquer outra coisa. Todo mundo tem emoções e sentimentos. Quase todo mundo, né? Algumas pessoas não. Mas é que é bem difícil. Quer dizer, as pessoas vão te tratar como tu deixa. E eu não deixo me tratarem que nem lixo. Então ninguém vai me tratar que nem lixo. Às vezes me perguntam se eu vou pra outra cidade caminhando. Não, eu não saio da cidade caminhando. Se bem que esse dia eu saí da cidade. Mas tipo, eu não fui pra outra, né? Eu só saí da cidade. Mas eu amo caminhar. Eu tô com frio. Eita, meus amores, acabei de ver uma menina chorando. Uma menina chorando. E um guri abraçando ela. Eita. O que será que aconteceu? Pelo meu olhômetro, suspeito que deve ser uma briga em casa. Um fofoqueiro passando e vendo um choro e já imaginando a briga. Mas eu acho que teve uma briga em casa. E daí nessa briga ela disse, vem aqui e me ajuda. E daí eu imagino que daí ele veio e daí ele tava abraçando ela. Então ele devia ter vindo abraçar ela pra acudir ela. Porque ela tava se sentindo muito triste. E depois desse abraço eles devem ter dito bem assim, ai, vamos conversar. Daí eu imagino que depois que eles conversaram, ela disse, quer tomar alguma coisa? Daí eu imagino que ele deve ter falado, sim, eu quero tomar uma água, um suco. Daí eu imagino que ela deu uma água e um suco. E daí eu imagino que daí eles começaram a conversar, eles começaram a dar risada. Daí eu imagino que ela esqueceu. Ela esqueceu o que tinha acontecido. Será? Não sei. Gente, aqui morava a Luísa, a minha amiga, escritora. Ai, eu vou ficar resfriado, eu sei que eu vou. Tô pegando uma garoa bem na cara e tá muito gelado. A minha jaqueta molhada. Ai, que frio.
fica do outro lado da cidade. Então eu vou aproveitar pra postar ali na minha irmã, pra ver como ela tá. Ai, gente, eu tô muito molhada. Olha isso. E tá muito frio. Ai. Acho que eu vou andar assim, porque assim o vento vai pegar de costa. Ah, se bem que eu tô molhado só de frente. Se eu fizer assim, eu vou ficar molhado de costa também. Que nem diz o ditado, né? Melhor um peixe na mão do que dois voando. Nossa, aqui. Tô super bem. Chuvinha bubu. Eu ainda não comi o morango do amor. Tô pensando seriamente. Eu não tenho curiosidade em sentir o gosto, porque pra mim eu acho que deve ser uma coisa muito previsível. E dá pra ver que as pessoas estão todo mundo querendo, por causa que tá na moda, tipo lá bubu. Mas na verdade, não deve ser nada inovador. Se eu não provar, tá tudo bem. E eu não vou pagar R$ 25 em um morango. Ai, que absurdo. Só pra poder tirar uma foto ou fazer um vídeo. Cheguei aqui, tô tomando um mate e botando os assuntos em dia. Dá um oi, Simone. Oi. Meu Deus. Seu melhor ângulo. Gente, eu tava passando por aqui e já vim aqui dar um oizinho, saber como ela está. Estou muito mal. Ela está bubu, tá? Com problemas de saúde. Tá uma coisa séria isso daqui, porque não sai de dentro de casa por causa dos problemas de saúde. Não sei o que nós vamos ter que fazer. É que pulmão é uma coisa muito séria. Em 2019 teve um grande confronto na minha casa, da minha mãe, com a vizinha. Daí nesse confronto envolveu os filhos e eu e minha irmã, a gente era bem novinho ainda, tipo, a gente não tinha nada a ver com a briga. Daí teve briga na rua, teve briga da minha mãe com a vizinha, teve jogação de pedra, de lá jogando pedra pra cá, de lá jogando pedra pra cá, briga de foice. Gente, teve de tudo, a gente teve que se mudar de casa, inclusive. E a briga toda ela aconteceu por causa de um homem. E daí envolveram eu e minha irmã, que não tinha nada a ver com a briga no meio. Aí ficavam perseguindo nós. E daí apedrejavam nossa casa. E daí ameaçavam, a gente teve que se mudar. A gente foi uma briga muito, muito babada. Inclusive foi nesse ano que eu fui morar na casa da minha amiga. No caso que eu não fui morar sozinho, fui eu, minha mãe e minha irmã. A gente foi morar na casa da nossa amiga, da minha amiga no caso. Daí teve briga lá também, teve vários desentendimentos, daí a gente ficou sem casa. Teve muito babado. Daí, depois disso, a gente trocou de casa um monte de vezes. E daí a gente foi morar na casa que a gente mora hoje, até hoje em dia. Eu queria contar em detalhes essa história, só que ela é muito cabeluda. E se eu fosse contar, tem exposits, assim, pesadíssimos nessa história. Tem coisas, assim, pesadíssimas que, quem sabe, no futuro eu conto melhor. Hoje em dia eu não posso contar porque eu ainda moro nessa cidade, então é perigoso o lixamento. Mas é uns pesos, meus amores. Só quem viveu sabe, é cada coisa. Foi isso. Agora eu vou dizer tchau. Beijos. Eu volto amanhã com outros fatos. Tem que desligar. Gente, durante os processos de manifestação.